Bom, semana passada, o nosso pastor falou assim: olha, nós vamos começar a falar sobre a reconstrução dos muros. E Deus colocou no coração dele para falar sobre a obra de Jerusalém, sobre os muros, sobre aquilo que Neemias começou a fazer. E na realidade Deus me tocou para falarmos de nós como templo do Espírito Santo, de nós começarmos por nós, a buscar, a levantar os nossos muros, a nos restaurar. E aí, quando o pastor falou se eu tinha algo a complementar, na hora veio o texto de Jeremias na minha mente, falou: Deus continuou falando comigo que a obra tem, acho que talvez está usando o pastor para falar que a obra nós não podemos parar, mas nós temos que ver como está o nosso coração, o nosso templo. E lá em Jeremias 18, um texto bem conhecido pelos irmãos, pelos levitas, porque temos vários louvores falando do vaso, do oleiro, então é um texto bem conhecido. Lá em Jeremias 18, primeiro diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce a casa do oleiro, porque farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós. Esse não falha. Amém. Assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Irmãos, é um texto conhecido. Imagino aqui que os mais antigos de casa já ouviu falar sobre esse texto, mas o Senhor vai falar mais um pouquinho nessa noite através desse texto. Quando eu acho que a maioria das pessoas, nós ouvimos falar sobre lavrar, a terra, plantação, colheita. Acho que os mais antigos, que vêm da roça, conhecem como é feito. Nós tínhamos nosso pastor que plantava amendoim, então ele sempre falava sobre como era um plantio do amendoim, como você fazia para colher. E aqui nós temos um caso também atípico. Nós não trabalhamos com barro, nós não trabalhamos com alvenaria ou com a fabricação de utensílios. Então a gente fica pensando como que funciona. Eu vou dizer que a gente tem bastante a imagem de um filme, bem antigo, que é até um filme espírita, que é Ghost, mas que tem essa imagem dela fazendo ali o vaso. Então a maioria das pessoas tem isso aí como referência. Mas eu fui estudar um pouquinho o que seria o processo que o Senhor está falando aqui, porque nós só pensamos no barro em si, de fazer. Às vezes a gente vê algum desenho aí que pega e se coloca no forno, para endurecer, mas existe um processo por trás disso, que eu acho que é isso que o Senhor quer falar nessa noite, esse processo. São 5 fases para ser feito um vaso. E aí, irmãos, eu vou pedir para você se colocar no lugar do vaso.
no lugar do barro. E quem é o que está te moldando, quem é o olheiro, é o Senhor. A primeira fase, o olheiro escolhe o barro. Eu nunca, que se eu não pegasse um livro e não fosse ler, né, como ontem a dinâmica lá da célula, né, porque eu falei, isso é química, vamos ter que estudar, porque como que eu vou deixar uma coisa escura, transparente, limpinha, né? E nós sabemos que foi Deus que nos deu aí a ciência para nós estudarmos, e deu certo. Existem 200 tipos de barro. Me fala que irmão aqui sabia disso. 200 tipos de barro. Somente 8 servem para fazer o barro. Somente 8 tipos de barro servem para ser trabalhado. Entre 200 tipos de barro, só 8 pode ser trabalhado. O que isso significa? Que você foi escolhido por Deus. Significa que você é um barro bom. Um barro que pode ser trabalhado. Então você já foi separado. Deus já te escolheu. Por você estar aqui, por você estar aí assistindo, você foi separado. A segunda fase é a fase do curtimento. É complicado. Às vezes a gente vai falar assim, eu acho que eu estou nessa fase, eu acho que eu estou na terceira. Essa segunda fase é a época que parece que Deus fala com todo mundo, menos com você. É uma das fases mais importantes, porque o vaso tem que ficar no curtimento, ali de molho. Quanto mais tempo curtindo, mais liga ele terá. Um vaso grande passa por um longo curtimento, e essa fase às vezes depende do tamanho do vaso que Deus quer que você seja. Se é um vaso grande, você pode ficar ali, um tempão. E a gente pode falar, né? Quantas vezes a gente fala, Senhor, fala comigo, e o Senhor está falando com o da esquerda, com o da direita, né? Eu vejo irmãos aí que vai para vigília, vai para esses lugares atrás aí de profeta, só para ouvir falar. É engraçado que às vezes, irmãos, eu vou contar aqui, abrir um parênteses aqui. Uma vez a gente estava eu estava presente, então eu sou testemunha viva. Uma irmã que não é irmã, que ela não é da igreja, mas ela está sempre nos movimentos aí. Sou muito enferma. E aí a gente ia num pastor que tinha o dom de cura. Ele realmente tinha o dom de cura. Até mesmo que eu achei muito sábia as palavras dele. Deus usou ele no culto. Curou uma pessoa, curou outra, tirou mesmo um tumor ali, eu vi, tirou um negócio do ouvido do outro. Teve o culto, né? Acabou, essa pessoa ficou, e eu? Estou cheio de problema aqui. Estou cheio de doença. Eu vou lá. O que Deus falou com todo mundo aqui e não falou comigo? Por que Deus curou o A e B e não me curou? E aí eu vi essa pessoa levantando e indo lá pedir oração. Ela falou, pastor, eu estou com dor aqui, estou com dor, isso, aquilo, e eu estava auxiliando, né, no culto. O pastor virou e falou assim, olha, realmente, Deus me agraciou com o dom de cura, mas da mesma maneira que Ele me agraciou com o dom de cura, Ele me fala quem vai ser curado e com quem Ele vai falar nessa noite. Eu vou orar por você, mas Deus não falou que vai te curar. Forte, mas ele simplesmente, realmente orou, pôs as mãos e não foi curado. E eu vi curas naquela noite. Então de repente você está nessa fase, sendo curtido, esperando Deus falar. A terceira fase, o Aderson vai falar, já passei por algumas vezes essa fase. É a fase do pisamento.
Quando mais o barro é retirado, quando o barro é retirado do curtimento, ele traz, depois de muito tempo, ele é colocado num lugar para ser pisado, para que todo o ar seja retirado. Nesse momento, irmãos, você imagina que você está lá numa boa liga, mas cheia de ar. E você sabe o que é esse ar? Orgulho, vaidade e várias outras coisas que ainda está dentro de você. Aí Deus permite que você seja humilhado, pisado, para poder tirar essas coisas de você. Quantas e quantas vezes eu já passei por isso, e eu creio que os irmãos já tenham passado. Poxa vida, mas essa pessoa falou tanta coisa que eu não merecia ter escutado. Poxa vida, mas eu não fiz nada e ouvi tudo isso. E de repente é Deus te tirando aí. Talvez é uma fase difícil, mas é uma fase que é necessária. Porque você já imaginou se você pega aquele vaso bonito, aí cheio de bolinha de ar, ele é muito frágil, para quebrar é muito fácil, pode trincar, ele pode quebrar, então ele não vai ter o manuseio que o Senhor quer, porque o Senhor, ele não quer um vaso para deixar de enfeite, ele quer um vaso para ser usado, para o dia a dia. Não tem? Nós não temos lá, eu pelo menos tenho as minhas taças, uns copos mais de cristais, quando vai gente de fora, né, tomar, mas no dia a dia a gente usa aquele que pode bater, que pode quebrar, aqueles americanos que não tem na América. Mas é isso, irmãos, o Senhor, ele não quer você ali, ó, bonitinho no altar, para todo mundo ver. Ele quer você para usar. Ele quer você para ser usado, para poder encher, para transportar água, transportar óleo, azeite. É para isso que o Senhor quer. Nós vamos entrar agora na quarta fase. Agora o vaso precisa ser misturado com palha fina, pedra triturada, restos de cerâmica. Um vaso sem esses implementos é um vaso fraco e que quebra fácil. Deus não quer um vaso, como eu já disse, fraco. Ele quer um vaso forte. Sem o Espírito Santo, sem humildade, disposição, fé, confiança, o vaso vai ficar fraco. Não dá para você mandar uma pessoa, ó, vai lá orar pelo aquele enfermo, se a pessoa não tiver a fé de ir lá para orar pelo enfermo. Não adianta você mandar, irmão, vai pregar, se o irmão vai falar, não, eu não consigo. Nós temos que nos encher dessas, né, desses materiais, que no vaso, no barro, é a palha, é a pedra, né, o resto de cerâmica. É interessante porque o que me vem à mente, resto de cerâmica. Você imagina que já foi um vaso e que se quebrou. Sinceramente, eu já pensei em pessoas que passaram em nossas vidas e já se foram, mas deixaram algo que nos ensinaram. Olha que tremendo, né? Pode ter ido para a glória, como pode ter só estar em outro lugar, mas que passou e deixou alguma coisa ali que, né, que nos vai fazer um vaso mais forte. Como eu disse, ele quer um vaso para uso diário. Ele não quer um vaso de porcelana para usar só de vez em quando. E nós temos alguns irmãos assim por aí. Aqui, graças a Deus, todo mundo está aqui para a obra mesmo, para coisa pesada, para fazer a obra. Mas nós temos gente aí que só prega se a igreja está cheia, só prega se a oferta for, né, um certo patamar. Então, nós temos pessoas assim, que até são usadas,
mas não da maneira que Deus realmente gostaria que fosse. A quinta fase: chega a hora do barro virar vaso. Agora, depois de todo esse processo, o oleiro leva o vaso para ser moldado e virar o vaso. Depois de Deus ter te escolhido, nos ter deixado criar liga, ter tirado o nosso orgulho, depois de ter nos fortalecido, Ele finalmente nos começa a moldar. E quando nós estivermos definitivamente prontos, Ele vai nos encher do seu Espírito e nos usar de acordo com a sua vontade. Se coloque nas mãos do Senhor e deixe o Senhor nos moldar. É isso que Ele quer. Ele tem uma grande obra neste lugar, Ele tem uma grande obra nas nossas vidas, nas nossas famílias, mas às vezes nós nos prendemos e nos paramos naquilo. Como eu já contei aqui como testemunho, e eu gosto sempre de lembrar ele. A minha mãe e o meu padrasto não eram evangélicos. O meu padrasto era de uma outra religião, a minha mãe nunca foi muito, católica não, protestante. E aí eu conheci a Miriam, ela se reconciliou, eu aceitei, começamos a ir para a igreja. E eu vou dizer, irmãos, eu pensei, não, agora eu vou converter a família inteira. Agora eu fazia culto na minha casa, chamava todo mundo, às vezes ia, às vezes não ia, mas naquele intuito de que eu vou trazer a minha família para o Senhor. E passou alguns anos e aquilo foi meio que, se perdendo ali. Eu falei assim, irmãos, resumindo, a minha avó ficou doente, acamada, pediu um culto no lar dela. A minha igreja era 5 minutos da casa da minha avó. Falei, não, a gente vai fazer o culto lá, avó, vamos fazer, a senhora está pedindo para todos os filhos estarem juntos, e realmente todos estavam juntos. Isso há quanto tempo? Há 20 anos atrás. Então nós fazíamos os cultos, só que na realidade, a minha igreja que era ali do lado, não sei por qual motivo, irmãos, não conseguiu realizar o culto lá. Aí começou um pastor lá do Butantã, da Vila Maria na época, vim fazer o culto na casa da minha avó. Aí converteu-se minha mãe, meu padrasto, se batizaram, depois foram meus irmãos, a minha irmã. E aí eu parei e falei assim, Senhor, obrigado por isso, mas eu achei que ia ser pelo meu mérito, por eu conseguir, por eu falar a palavra do Senhor, e não foi. Mas o Senhor, Ele sabe os caminhos aonde levar. O que eu digo para os irmãos, vamos continuar orando por aqueles nossos familiares que ainda não aceitaram Jesus, aqueles que estão meio caminho andado. Como eu disse para o pastor Aderso, eu tinha uma tia, há quantos anos ela ia de vez em quando nos cultos, e aí quando ele foi para o encontro com Deus, eu recebi lá uma mensagem, olha, essa semana eu estou me batizando, quem quiser está indo lá no culto. Eu falei, o Senhor é tão bom que Ele vai alcançando as pessoas, e a gente não é, a gente acha que vai ser mérito nosso, mas não é. De repente, o irmão está pensando, não, eu vou conseguir o meu vizinho aqui, mas aí com uma live, com memórias, pode conseguir alguém lá longe, ouvir a palavra, e uma família se converteu lá, e Deus vai trabalhar ao contrário, Ele vai trabalhar na nossa família aqui, então eu gostaria de deixar esse testemunho para os irmãos. Não é pelas nossas mãos, a gente quer carregar, Aderso, a gente quer, não, vamos, eu sei o caminho que é bom, e as pessoas não querem. Quantas e quantas vezes a gente convida, a gente chama, e as pessoas às vezes, eu mesmo às vezes sou um pouco mais brucutu, como diz aí. A Miriam fica insistindo para algumas pessoas da minha família, vamos para o culto, eu falo, já chamei, já falei, conhece o caminho, deixa para lá. E ela não, ela continua insistindo, continua chamando. Eu
falei, alguém tem que uma hora, né? Uma hora cede. Eu falei assim, o Senhor, ele é comparado com a água viva, né? E irmãos, a água, quando ela quer entrar, não importa, né? A gente pega qualquer obra, qualquer lugar, quando Deus, eu comparo isso, quando você começa às vezes com um vazamento de casa, até você descobrir de onde que aquela água veio, de onde que infiltrou, para você arrumar, né? A gente precisa ver, Deus é isso, Ele vai entrando, né? Ele vai desviando, Ele vai abrindo, Ele entra, não tem como. Quando Deus tem que entrar no coração de alguém, Ele vai entrar, né? Ele vai pelas frestas, né? Pela porta, por baixo da porta, mas Ele vai entrar devagarzinho. Quando a gente vê, né? A nossa família vai estar aí, né? Voltada ao Senhor. Irmãos, o Senhor até aqui falou, Ele quer fazer uma grande obra. Você é um vaso escolhido dEle, né? Ele, às vezes, depende do processo que você está. Eu vou dizer que eu já passei por essa fase de falar, Senhor, eu preciso de uma resposta agora, eu preciso de uma resposta hoje, Senhor, fala comigo. E o que a gente escutar é assim, ó. Mas Senhor, eu não posso mais, eu não aguento mais. E o Senhor só... É difícil, mas nós estamos aqui. É difícil, mas nós vamos carregar, né? Ele dá a cruz conforme nós conseguimos carregar. Ele nos dá as lutas conforme nós aguentamos. Ele não vai dar aquilo que vai te desviar do caminho dele. Ele não vai te dar aquilo que vai fazer você parar do caminho dele. Ele é um mestre artesão. Ele não precisa de ninguém. Ele é o engenheiro, ele é o que faz o projeto, ele desenha, ele executa. E a obra dele é perfeita, irmãos. E como eu disse aqui a semana passada, ele tem uma obra nas nossas vidas. E aquele que começou a obra, ele é fiel para cumprir. Não desista, não pare. Nós vemos Neemias. Neemias era um copeiro, imagina que servindo. Como o pastor disse, né? Experimentava antes a perigo de morrer por um rei que nem era o rei de Israel, nem era né? Mas ele estava ali servindo, que também nós lemos lá em Efésios, né? Servimos os nossos, né, patrões como servimos a Deus. E ele estava ali entregando a vida dele todas as vezes que bebia naquele negócio. Olha, eu confio naquilo que eu faço. Aí o Senhor pega um copeiro que não entende de obra, ele não foi atrás de um obreiro, né, de alguém que sabia o que ia fazer, mas ele foi atrás de alguém simples. Porque, irmãos, ele não precisa de alguém capacitado, ele capacita. Nós só temos que estar disponíveis. E é isso que ele quer nessa noite. Ele quer vasos dispostos a ser usados. Ele quer vasos dispostos a estar na obra dele, fazendo a vontade dele. Assim como Neemias fez. Os muros foram reconstruídos. Assim como nós lemos nos textos, né? Não foi só a construção em si, material das paredes, mas ele teve que renovar as alianças, renovar as condições espirituais daquele lugar. Ele teve que trazer de volta a essência de Deus para aquele lugar. Aquele lugar, eu não estou dizendo a cidade de Jerusalém, eu estou dizendo os nossos templos, os nossos corações, né? A vontade de adorar e obedecer a um único Deus, a parar de adorar deuses pagãos. Quer dizer, não foi apenas levantar os muros de Jerusalém. Ele teve muito a ser feito ali. E ele começou sozinho, mas não termina sozinho. Ele foi delegando, ele foi fazendo.
Por isso nós estamos aqui. Cada um tem, né, dependente do tamanho, né, serve para uma coisa. Um copo, né, de barro serve para beber água, um jarro serve para levar água, uma botija serve para servir mais pessoas, e assim cada um tem o seu tamanho, tem a sua importância na casa do Senhor. Mas o que nós temos que fazer é sairmos da prateleira e começarmos a ser usados como instrumentos nas mãos do Senhor. Amém, irmãos? Assim eu agradeço a minha oportunidade. Vamos estar orando. Que o Senhor venha nos fazer vasos cheios do Espírito Santo. Que venhamos nos fazer vasos preciosos na mão dEle. Vasos fortes para sermos usados e moldados na mão dEle. Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu venho, Senhor Jesus, humildemente pedir que o Senhor venha nos moldar, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, por termos sido escolhidos Seus, por sermos separados, Pai, na Tua presença, por podermos, Senhor Jesus, termos a salvação, Senhor. Oh, Santo Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, eu Te peço, Senhor, o Senhor venha nos usar, Senhor, conforme o Teu querer, a Tua vontade, Pai. Nos encham, Senhor, com o Teu Espírito, Pai. Nos dá, Senhor, sabedoria, entendimento, Pai, para trabalhar na Tua obra, Pai. Pai, que o Senhor venha, Senhor, derramando os dons sobre os Teus filhos, Pai. Que os dons, Senhor Jesus, venham ser usados na Tua obra, para a Tua honra, para a Tua glória, Senhor. Oh, Santo Espírito, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, pedindo, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, transformar as nossas vidas, que o Senhor venha, Senhor Jesus, nos moldar, Senhor. Oh, que o Senhor venha, Senhor Jesus, nos fazermos, Senhor, um vaso novo, um vaso, Senhor, merecedor, Senhor, do Teu Espírito. Oh, Santo Espírito, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós Te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Usa-nos, Senhor, transforma-nos, Senhor, na Tua presença, faz-nos, Senhor, vasos novos. Oh, Senhor, se precisar, Senhor, pisa, tira, Senhor, todo orgulho, toda vaidade, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, que o Senhor vá tirando, Pai, das nossas vidas. Que o Senhor, Senhor, vai nos enchendo, Deus, com o Teu Espírito, oh, com a Tua paz, oh, Santo Espírito, que o Senhor venha, Senhor Jesus, nos encher, Senhor, com o Teu amor, com a Tua graça, com a Tua bondade, Deus. Nós precisamos de Ti, Deus, sem Ti nada somos. Faz-nos, Senhor, vasos novos na Tua presença. Vem, Senhor Jesus, fazer a Tua obra em nossas vidas, Pai, para que nós possamos fazer a Tua obra, Senhor, neste mundo. Nós Te pedimos, Senhor, usa-nos conforme Tu quer, Senhor. Oh, Santo Espírito, eu não tenho nada, pois sou fraco. Oh, sou apenas carne, sou humano, mas sei que em Ti tudo posso. Sei que em Ti, Deus, o Senhor faria maravilhas, Pai, através de Ti, Pai. Oh, Santo Deus, em nome de Jesus, vem, Senhor, nos usar conforme o Teu querer e a Tua vontade, Pai. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos nesta noite, Pai. Vem, Senhor amado, nos renovar na Tua presença. Vem, Senhor, nos usar, Senhor, para a Tua obra. Oh, Santo Espírito, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por ter nos escolhidos, ó Pai. Oh, Deus, obrigado, Senhor, por nos moldar e fazer conforme a Tua vontade e o Teu querer, Pai. Assim nós nos entregamos por inteiro a Ti, Pai. Pedimos só que o Senhor venha, Senhor Jesus, fazer, Senhor, presente em nossas vidas. Que o Senhor venha nos encher, Senhor, nos encher do Teu Espírito, Pai.
Oh, Santo Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos nesta noite, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Aleluias. Oh, Santo Espírito. Sinta, irmão, Deus. Sinta Deus te usando, irmãos. Por mais simples que seja aquilo que você está fazendo, você é um vaso de honra na mão do Senhor. Por mais que pareça que você não é o melhor, que poderíamos, termos pessoas melhores pregando, pessoas melhores louvando, pessoas melhores recebendo, o Senhor te escolheu no meio de milhões de pessoas que estão aí fora para fazer a obra dele. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade. Sou Igreja de Deus.